Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do Brabos Podcast. Eu sou o Luciano Nicola E eu sou o Wesley Lourenço. e eu já quero agradecer desde já a presença de vocês aqui junto com a gente. É isso aí. E hoje nós estamos entrevistando quem, Wesley? Nós estamos entrevistando a diretora de saúde do SAMS. Não sei se é assim que fala, ela vai poder Diretora explicar melhor. de Gestão De UBS do do SAMS de Ibitinga. É, isso aí. Keila, muito prazer, seja bem-vinda. Prazer, meninos. Muito obrigada pelo convite. E realmente diretora de gestão e UBS. Os UBS são as unidades básicas de saúde. Então, sou eu que supervisiono todos os famosos postinhos de saúde Entendi. da sim. cidade. Legal, legal. Muito bom. bacana. Antes É da isso gente aí. começar a nossa entrevista, nós já vamos fazer aquele merchanzinho básico. Quem que vai ser o primeiro? Você. Eu? Bom, eu gostaria de fazer aqui um pequeno conselho. Se você estiver precisando de qualquer orientação de marketing, de publicidade, propaganda, nós estamos aqui à sua disposição. Nós somos a agência ID. ID de ir, e você precisa ir. Ir com eficiência, né? Isso aí. Não é sair de casa, até. É, pelo amor de Deus. Senão a Sheila já dá uma multa pra nós aqui. Sheila não, Keila. Keila, Oh, meu Deus. vamos investir aí nas estratégias de marketing, que são muitas. Nós somos a agência ID. Invista na sua marca. Invista na sua marca, dê uma atenção especial para ela. Não vai ter link aí na descrição, aí nos comentários aí. Fica à vontade para procurar a gente, mandar, a gente atende pelo WhatsApp também. Exatamente. Nós também estamos com o Colégio Batista. É O verdade. Colégio Batista vindo a primeira vez como um patrocinador aqui do nosso programa. Colégio Batista de Ibitinga. Eles É isso aí. eles estão com as matrículas deles abertas. As aulas estão continuando de forma normal, só que online, tá bom, gente? Durante todo o ano passado, durante a pandemia, eles mantiveram o portal deles sempre atualizado, com os professores lá de plantão, para ajudar os alunos que precisavam. E esse ano, enquanto nós estamos fazendo esse período de lockdown, pode dizer? Uma restrição. Uma né? restrição um pouquinho maior, as aulas também estão acontecendo de forma online, mas assim que permitido, eles já estão voltando e estão com toda a estrutura pronta e preparada para trazer a maior segurança possível para você e para sua família. É Colégio Batista de Ibitinga, educação com princípios. Vocês também, se quiserem conhecer um pouco mais da escola, um pouco mais daquilo que eles fazem, link na descrição ou aponta o seu celular para o QR Code que está na tela. É isso Beleza? aí. Então vamos Sheila. lá. Vamos tirar isso. Por que- Desculpa, por favor. Por que eu falo desculpa. Sheila, cara? Eu não sei, cara. Por É que que você tá falando? são 33 anos. Eu nunca conheci Keila, então eu sempre vi Sheila. Keila. Keila. Inclusive, tem a Sheila da saúde, viu? Tem? Tem? Tem. Tá, então vamos Não pode. já deixar bem claro, É Luciano. aquela que dá a vacina? Essa. Ah, sim. Ela já O me pessoal chama ela de me pegou Keila algumas também. vezes. Então acontece. Acontece. Então vamos lá. Nós abrimos uma caixa de perguntas Quer começar no pelas nosso perguntas? Instagram. Eu acho que é melhor, que Então a gente vamos- já vai resolvendo e no meio nós já vamos lidando com outros dados. fazer. E de antemão já também aproveito para dizer que você pode ficar à vontade. Sugerir assuntos, se a gente não falar de alguma coisa, não fizer alguma pergunta que você acha que é interessante, joga um assunto aí, vamos conversar. Tá bom. Nós tivemos aqui um recorde de perguntas que chegaram muito pelas nossas redes. E muito obrigado a você que mandou sua pergunta aí. Verdade, obrigado mesmo. São, pelo que eu tô vendo aqui, ó, são 13 perguntas. 13, né? 13 perguntas que mandaram aqui, muito legal. E nós vamos fazendo uma devagarzinho aqui, uma por uma. Você tem a relação aí? Tenho Eu vou aqui, deixar a tenho. minha aqui. Então vamos lá. Primeira pergunta e já vamos começar assim, já depois nós vamos conhecer um pouco mais de quem é a Keila, tá, gente? Vamos pegar primeiro essa parte das perguntas que é um pouquinho mais complicada e é o que mais importa, né, hoje pra gente aqui na nossa cidade, e depois nós vamos conversar com a Keila Tá sobre quem ela é, de onde ela veio, que assim fica mais fácil. Belezinha? Primeira pergunta que mandaram aqui pra gente, o Edson Gonçalves, um abraço pro pastor Edson Gonçalves. Ele pergunta, Keila, por que não se aplica no município o tratamento precoce? Aqui eu já quero aproveitar e falar o que é o tratamento precoce. E por qual que- será que é o tratamento que ele está se E referindo? por que não está sendo... Como é que é isso? Se é que não está, não sabemos. Vamos, De acordo com a pergunta. vamos ver o que a Keila Excelente tem a falar. pergunta aí pro Edson. Hoje,
que é quarta-feira, né? A gente vocês vão nos assistir na sexta. Às 7 da noite. Às 7 da noite. Mas hoje, que é quarta, nós começamos uma modalidade de estratégia nova com relação ao tratamento precoce. Porque se fala bastante, na realidade, o Ministério da Saúde não tem um protocolo estabelecido para que a gente siga. Então, você vê, um médico fala isso, outro fala aquilo. Então, acaba, né, ficando aquele desencontro de informações e não se tem um protocolo definido. Mas essa questão do protocolo do tratamento precoce é algo que a gente vem trabalhando com as equipes e agora a gente começou. Estava até comentando com o Wesley anteriormente que a gente mudou toda a nossa atenção básica, né? O que é a atenção básica? São os postos de saúde que ficam em todos os bairros da cidade, que hoje em Ibitinga nós temos 9 pontos de UBSs ou Estratégia de Saúde da Família. Sendo que no total, com o posto do centro, são 10 equipamentos de saúde que a gente recebe essas pessoas. Legal. A partir de hoje, nós fechamos 3 UBSs, que é a do Ângelo de Rosa, do Santos Pedito e do IP. Nós fechamos essas unidades para que a gente concentre o atendimento do paciente com qualquer síndrome gripal nas outras unidades. Sendo assim, qualquer sintoma, tosse, dor de cabeça, dor no corpo, coriza, sintomas de gripe, a pessoa tem que procurar um equipamento de saúde nosso, para que a gente inicie esse tratamento precoce. O que é isso? A gente tem que detectar que essa pessoa está ou não com Covid, a gente vai fazer o teste, né? Mas a gente já inicia com alguns protocolos, né? Então, por exemplo, tem uma ação médica que se chama pronação, que é o paciente ficar deitado de barriga para baixo. Sim. Né? É uma posição ruim, às vezes até desconfortável, só que ela é necessária no começo. Por quê? O pulmão, a pessoa geralmente quando fica encostada ou deitada, ela encosta o pulmão, as costas fica tampada. E o paciente na pronação, ele fica com o pulmão liberado, ventilando. E isso faz melhorar a oxigenação. Tanto que a gente mede, né, com o oxímetro, às vezes o paciente está lá com 90, 89, você coloca o paciente na pronação, ele já vai subindo para 92, 95. É aquele negocinho que põe no dedo? Isso. É para isso que serve aquilo? Para medir a oxigenação. Então, são tratamentos que realmente devem ser feitos. E as pessoas, às vezes, ficam assim, nossa, mas, né, como isso? Então, a gente explica para o paciente nesse momento, e aí ele já vai entender qual que é a necessidade. Então, fica de um lado, do outro, de frente e de costas. Geralmente, é 1 hora de cada lado, né? E de bruço, em especial, a gente fica monitorando esse paciente. Então, a gente vai ter uma equipe que vai ficar indo na casa desse paciente. Geralmente, são pessoas que têm alguma comorbidade ou é do grupo de risco, então aí a gente vai acompanhar se ele é diabético, se ele é hipertenso, se ele é obeso, para ficar em cima, para esse paciente não piorar. Né? Porque o que a gente observa hoje? As pessoas têm um sintoma e ela demora de procurar um equipamento de saúde. Sendo assim, ela chega tardiamente para o tratamento e aí a complicação só aumenta. Só aumenta e aí ela já chega pra gente para internação grave, para entubar, para... Então o procedimento hoje seria a qualquer sintoma gripal, procurar algum posto de saúde. Procurar um posto de saúde. Então eu vou falar aqui para que as pessoas lembrem, porque como é uma cidade pequena que toda se conhece, sim, a gente vai atender qualquer pessoa na Vila dos Bancários, na Vila Maria, a Vila Simões, Santa Clara, Vila Isolina e no centro. Então, são 6 postos de saúde bem conhecidos e que vai ter a equipe toda lá para atender as pessoas. Entendi. Bom, já fica aí, então, um recado para você que está em casa. Procedimento. Teve algum problema de saúde na área gripal, tá lá com o nariz entupido, começou a sentir dor no corpo, não espera a coisa agravar. Exatamente. Tá? Senão a coisa piora e piora muito depois. Entendi. E esse acompanhamento que é feito, né, no caso, a um paciente que está com o Covid nos primeiros dias, ele é enviado para casa e fica sob monitoramento? Isso, exatamente. É essa palavra. A gente vai monitorar essa pessoa. Então, a gente tem uma equipe de médicos, enfermeiros, agentes comunitários, técnicos de enfermagem, atendentes, que vão fazer todo esse suporte. Qualquer sinal que ela piore,
aí você já fica sabendo e já tem um procedimento. No caso, assim, a gente tem 3 protocolos, assim, no começo a gente faz a pronação, paracetamol, dipirona, depois já vai para outros, né? Então, por exemplo, a gente entra com corticoides, Uhum. heparina, né? Então, são protocolos médicos para não piorar. Entendi. Caso ele já chegue para a gente mal, ou se ele piorar, aí a gente encaminha para UPA ou para Santa Casa. Ah, entendi. O que acontece também, desculpa Não, interrompê-lo, pode é falar. que as pessoas procuram muito a UPA em casos leves. E muitas vezes ela não está, né? Então a gente quer evitar que as pessoas circulem contaminadas ou não, Uhum. né? Porque a pessoa procura Entendi. com coriza ou dor de cabeça, ela procura a UPA. E muitas vezes ela nem está. Aí chega lá, tem mais gente contaminada, ela pode até se contaminar, né? Então a intenção neste momento é que a gente evite que as pessoas saiam de casa por qualquer coisa. Circular o mínimo possível. E Entendi. por isso que você está falando, então, dessas unidades espalhadas pela cidade. Exatamente. Então, por exemplo, a pessoa mora na Vila Isolina, ela teve um sintoma gripal, ela não está se sentindo muito bem, você acha que ela não pode esperar aquilo evoluir? Não. Ela tem que ir ali no posto da Vila Exato. Isolina e falar assim, posso fazer um teste? Exato. Você me acompanha? É isso, isso. então, que tem que ser feito. Esse É é o isso. protocolo. Que há umas 2 semanas atrás, eu conheci um cara que tinha ido eu não lembro onde que ele foi, mas eu sei que pegaram, deram uma dipirona pra ele e mandaram ele pra casa. E não pegaram nome, pegaram telefone, simplesmente vai embora pra casa. Mas não é esse o procedimento certo. Não. Ah, A gente tem entendi. que monitorar esse paciente. Entendi. Então é bom saber aí a galera que tá em casa também. Você não pode sair desnecessariamente e nem sair só porque, tô com alguma coisinha ou alguma coisa. Você, nesse momento de crise, né, a gente espera. Tendo alguma coisa que indique gripe, você procura o posto de saúde. Sim. Beleza. Interessante. Entendi. É bom saber. Que às vezes a gente não sabe como que funciona os parâmetros, onde ir. Porque pra mim era a UPA. Só a UPA ali de baixo. É que na realidade isso tudo é novo para todos nós, né? Entendi. Então a gente vai. E é o que é mais conhecido, né? Eu acho que. Outro dia eu ouvi um termo que eu achei que cabe bem. A gente está trocando o pneu do carro com o carro andando. Né? Então, É o que tá acontecendo. né, a gente vai mudando conforme as coisas vão piorando ou acontecendo, né? Você vê, a gente está exatamente há 1 ano da pandemia. E há 1 ano atrás a gente achava assim, daqui 1 ano vai estar tranquilo, né? Uhum. E o que não aconteceu, depois de 1 ano piorou. Né? A quantidade de mortes que nós tivemos em 2020 Uhum. já aconteceu em 2021 a mesma quantidade. Por que Nossa. piorou? A gente sabe Em dizer 3 isso. meses. Mas a gente tem noção por que piorou? É porque o vírus mutou de alguma forma? Ficou mais poderoso? Então, tem vários fatores, né? Uma delas é que o vírus mutou, tem outras cepas, né? Uhum. Que isso acontece, por exemplo, você já deve ter visto o H1N1, Uhum. né? Cada ano que a gente toma a vacina é do vírus do ano passado. Entendi. Mas cada ano eles vão mudando, porque tem um vírus novo. Então a gente imagina que com o Covid não vai ser diferente. A gente vai melhorar essa situação com a chegada das vacinas para todo mundo, mas não vai zerar. Né? A gente vai viver num mundo novo com esse vírus, Com corona? com o corona. Mas esse vírus é o demônio mesmo, então, né? Meu Deus. Eu não me lembro, assim, de um vírus que tenha feito tanto quanto o coronavírus fez, né? Você não se lembra porque a última vez que isso aconteceu foi em 1917, Então, você fala da gripe espanhola? da gripe espanhola. Ela durou 2 anos, essa pandemia. Será que a Covid dura 2 anos? Vai Pelo- durar mais. Pelo que ela tá falando, vai durar mais. Vai durar mais. Pelas expectativas dos cientistas, de quem estuda, vai durar mais. Meu Deus. Em especial, porque o que a gente observa hoje, Uhum. as pessoas não se deram conta de que é um vírus letal, gravíssimo, que mata. E agora você vê que neste ano está matando jovens. Coisa que não aconteceu ano passado. Exatamente. Ano passado, o que era? Ele era idoso, ele era obeso, ele era hipertenso. Tinha diabetes. Você, digamos assim, você acabava entendendo. Hoje não, você vê Você dizia pessoas... assim, o Covid não matou, só deu uma empurradinha. Exato. Ele já tava pra morrer. Exato. Agora, Né? pessoas de 27 anos, de 30, você pega o boletim de Araraquara, por exemplo, é uma judiação, tem muitos jovens. E sem comorbidades. Mas o que a gente mais tem visto aqui em Bitinga são exatamente os jovens saindo para a rua. O jovem sai, né? Se aglomera, faz festas e acaba voltando com o vírus para casa. Teoricamente, o jovem é mais forte e ele não morreria. Então, ele leva para casa. Você vê que os nossos primeiros óbitos, assim, digamos, uns 40 pessoas, foram tudo. A gente, inclusive, pesquisou, a gente foi atrás para ver. Eram pessoas que não saíam de dentro de casa, eram idosos que estavam em casa. E alguém levou. E aí o idoso morreu. Né?
Nossa. Como que esse vírus chegou lá, Como é né? que chegou lá dentro? Como é que chegou? Alguém Eu- familiar. Eu tava na casa. Ontem, eu saí na rua, na porta, assim, fazer alguma coisa, e eu vi um grupo de jovens passando, assim, de bicicleta. Sabe? De bicicleta, uns de a pé. Mas assim, 13, 6 anos, eu devia ser irmão de algum daqueles mais velhos, mas passando assim, uns 10. Passando e conversando, mas ninguém tinha máscara, ninguém. É. Todo mundo normal. Passando e descendo. E eu pensei assim, nossa, mas. Tipo assim, eles estão saindo, mas o pai, né? Pensa no pai. O pai Então. enviou um filho pra rua. É. Mas esse filho tá tendo contato com 10. E esses 10 podem ter tido contato com 10, né? Que se encontraram pra fazer uma alguma bola de coisa, pra neve. brincar. Então, e como parar isso? Comparar. Se a população não tiver uma consciência de que vai morrer muita gente ainda, porque vai morrer. É isso que a gente tem que alertar a população. Ontem aqui morreram 4. Hoje já morreram 3. E aí, a gente vai querer enterrar 10 pessoas por dia? Nossa, vai continuar Numa assim cidade até de quando? 60 mil habitantes. Sim. Né? Eu me lembro que Ibitinga era o quê? Um velório por mês? Pois é. Não é? E de alguém com idade ou que já se esperava, que estava A gente viu na Itália em junho, né? Do ano passado, aquelas filas de caixão, né? Aquela coisa. A gente falava, nossa, era lá. Não, agora é aqui. Mas você tocou nesse assunto e eu me lembro muito bem disso, porque eu assisti e a gente estava vendo ali o programa lá passando da Itália e tal, e a gente viu e a gente ficou muito assustado. Falou assim, vai chegar aqui. Mas aí não chegou com tanta intensidade. Você acha que isso fez a gente relaxar? Eu acho. E aí a gente ficou despreparado agora pro que veio. Eu acho. Inclusive, assim, ó, você vê que no Natal e no Carnaval que foi, apesar de ter sido cancelado, ainda as pessoas se reuniram. Hoje a gente tem muita denúncia de churrasco. A pessoa não está trabalhando, está suspensa as atividades, mas ela está fazendo churrasco, ela está se encontrando. E é igual você falou, pessoas que não são do mesmo ambiente, ela pode correr o risco de vir assintomática, mas trazer o vírus para sua casa. Então as pessoas ainda fazem churrasco achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Né? Nós temos que nos preocupar de não nos encontrarmos, de não fazer aglomeração para que a gente viva, porque o momento hoje é assim. Hoje o que a gente tem que fazer é sobreviver. Para o ano que vem ou daqui 2 anos a gente fazer festa. Uhum. Porque senão a gente só vai fazer velório. Entendi. É, bem isso mesmo. E nem velório dá para fazer, né? Porque o morto do Covid não pode nem ter velório. Como que funciona? Se uma pessoa hoje ali na Santa Casa falece por Covid, como que é esse procedimento? A família não pode mesmo ver? Não. Como que é feito? É porque existe ainda o risco de contaminação, né? Eu posso me contaminar com Mesmo com a pessoa falecido? morta? É. Então ela é realmente colocada num... Um saco. E o caixão é lacrado e tem que ser feito rapidamente, né? Nossa. Meu Deus, que coisa triste, né? Próxima Vai a pergunta. segunda então. pergunta aí. Vamos lá. A próxima pergunta, então, é da Adriana e do Flávio. Abraço para Adriana e o Flávio que nos enviaram a pergunta. Obrigado, viu, gente? Quantos leitos de UTI tem em Ibitinga para o Covid? Uma primeira parte. E a segunda parte. E durante a pandemia, quantos leitos foram criados? Legal, boa pergunta. É assim, a gente tinha 5 leitos para Covid, aí foi aumentando, né? Até o mês passado a gente tinha 10 leitos. Agora, hoje, eu estava com a diretora da Santa Casa e eles já estão abrindo mais 5 leitos para Covid. Então, a gente ouviu assim, a Santa Casa estava trabalhando com 140%. Como é que isso é possível? São as aberturas dos novos leitos, né? Os respiradores, que a gente, inclusive, ganhou agora na última semana, né? De 2 empresários, cada um deu um, a maçonaria também deu outro. Então, esses leitos vão abrindo para que a gente consiga atender. Porque, lembrando que Ibitinga atende uma região, que é a Centro-Oeste, que é Ibitinga, Itápolis, Borborema, Tabatinga e Nova Europa. Ah, é? Ibitinga não atende só Não. a população daqui? Não. Então, se alguém em Nova Europa passar mal e tiver Covid, ela vai ser internada aqui? Ela vai ser internada aqui na UTI daqui. Entendi. Inclusive, por exemplo, 3 óbitos que tiveram hoje, um foi de Tabatinga, um de Nova Europa e um de Ibitinga. Entendi. Então a região toda tá... Bom, então são 15 leitos e são 10 e foram criados mais 5, então. Respondendo a pergunta da Adriana e do Flávio. Lembrando aqui. também que tem os leitos, que esses que eu falei são os leitos de UTI, né? Tem os leitos clínicos. Que é a enfermaria. Que é a enfermaria, que é o paciente moderado, que ainda não precisou de um... Não chegou nesse ponto. Não chegou, aqui, né? De VNI, de oxigênio e tal. Que a gente tem 17, mas a gente já chegou a ter 39 pacientes internados. Então foi tendo que adaptar todo o resto, né?
que a gente hoje já está há 8 meses sem fazer cirurgias. Então, é um negócio que é ruim, porque assim, a pessoa, por exemplo, com pedra no rim, ela morre de dor. Pedra na vesícula. É terrível, terrível. Tem dor. Não pode fazer cirurgia. A gente não está fazendo cirurgias eletivas porque a gente só está atendendo o paciente COVID. Então, a gente tinha 17 leitos para atender o paciente COVID, o COVID ultrapassou, então a gente teve que pegar todo o leito cirúrgico, os outros leitos para atender o paciente COVID. Então, hoje a gente está com 30 pacientes internados. Então, por isso que a gente acaba não conseguindo fazer cirurgias eletivas. O que a gente faz de cirurgia? Só as de urgências e emergências. Fratura, sabe, cólica renal que é grave, coisa... O cara precisou, infartou, aí assim. Mas senão, outras cirurgias não são feitas. Entendi. Então, assim, acaba que tem uma demanda reprimida parada aí. E não é bom, porque essas pessoas não estão saudáveis, né? E pelo que você está observando, essa demanda está aumentando ou você acha que nós estamos num pico? A demanda do Covid? A demanda do Covid, dos leitos de UTI, dos leitos de enfermaria? Essa última semana foi a semana que a gente mais teve casos de toda a pandemia. Aumentou. E esse aumento, acho que eu vi no... Desculpa interromper você. Eu acho que eu vi até numa postagem. No site da prefeitura. Isso, foram 2.000... Não, o que você está falando... Não, o que você está falando é casos. Brasil, né? Brasil que teve um recorde. Ontem foi o recorde de óbitos no país, que foi 2.798. Só para contextualizar, ontem, terça-feira. Terça-feira, dia 16, né? Então ontem foi o recorde, porque o Brasil já tinha batido o recorde semana passada. De 2.349, semana passada. Agora o Brasil bateu o próprio recorde. 2.798. Gente, é um Boeing. Sabe que outro dia uma reportagem abriu... Mas só que é um por dia. Um por dia. Não, é muito mais que um por dia. Então, mas você vê que assim, outro dia eu estava assistindo a Globo News, e aí o repórter abriu e falou assim, hoje caiu um Boeing. E na hora, eu fiquei pensando assim, nossa gente, onde que foi que caiu esse Boeing? Porque a gente assusta na hora que você fala, caiu um Boeing. Entendi. Ele falou um Boeing de pessoas de Covid. E aí a gente tá acostumando, parece, né? Todo dia cai um Boeing... E aí, tá tudo bem? Tá normal, tá então, normal né? cair um Boeing todos os dias, né? É importante a gente falar que, assim, a gente se solidariza, Tá certo? tá certo? Tá Né? certo. Com aquela pessoa que não pode ficar em casa. Sim. A pessoa precisa trabalhar, ela precisa comer, né? Mas em você podendo, né, se cuide. E se você tem que sair de casa, se cuide mais ainda. Coloca máscara, né? Higieniza as mãos. O problema é que o pessoal não está fazendo nem aquilo que é preciso, né? Nem aquilo que é indicado. E Keila, isso que nós estamos vivendo hoje, inclusive nessa semana que a gente entrou de novo, é a fase roxa que nós estamos? Que nós estamos na fase... Isso é o colapso? E nós estamos vivendo o que se falava de colapso? Ou nós estamos num pré-colapso? Como que tá essa situação? Eu acho que a gente pode já falar que nós estamos num colapso, mas que pode piorar. Entendi. Piorar mesmo, né? Porque você imagina... que a gente passou, em dezembro, nós tivemos 10 dias que nós não tivemos um paciente internado. Nós não tivemos um óbito. E agora, você vê o boletim, cada dia... É 2 a mais, é 3 a mais, 4 a mais. Nossa. E aí, com a chegada do inverno, a tendência é piorar. Porque no inverno, a gente já tem, lembra? Os sintomas respiratórios normais. E aí, se você tem um vírus circulando... a todo vapor. E a vacina lenta. A tendência é piorar. Né? Porque daí, o inverno, a gente fica mais fechado, fica em locais mais fechados. Tendência é piorar. Entendi. Não é para assustar, mas é para assustar. Ao mesmo tempo que a gente não quer apavorar ninguém, a gente também não pode deixar com que pense que não é nada. É muito importante, né? Ainda mais quando está saindo essa entrevista, na sexta-feira, 7 horas da noite, você está aí na sua casa ou deve estar em algum lugar nos assistindo. Então é importante para a gente poder conscientizar todo mundo. Até para mim está sendo um choque, né? Ver tudo isso que está acontecendo. A gente sabe, mas quando tem alguém de dentro falando do que está acontecendo. E eu lembro que quando a gente via, por exemplo, nos noticiários de que médicos na Itália estavam escolhendo as pessoas mais jovens para que elas pudessem ocupar o lugar daquelas pessoas mais idosas na UTI, a gente pensava, meu Deus... Nossa, isso está distante. E um pouco depois a gente pensou, tá distante, nunca vai chegar não aqui. Tá. Você acha que isso não tá distante da gente? Não tá. Já estamos fazendo isso. Hoje já está sendo feito isso? Já.
Agora você imagina, vamos voltar para o profissional da saúde. Vamos. Você imagina a cabeça do profissional da saúde. E aí? Eu fiz a escolha certa? Como é que foi isso? Quem que eu avaliei? E isso... A gente nunca, era algo impensável que isso iria acontecer. Entendi. E isso é uma coisa que eu acho que mexe, mas mexe de uma forma que a gente não consegue imaginar. Para sempre. É pra sempre, Pra porque... sempre. E tem as variantes. E se eu tiro os dois e ainda os dois falece, e ainda tirei o que talvez pudesse sobreviver, né? Então, tipo assim, é um negócio que precisa de muita misericórdia de Deus, eu vou falar Sim, aqui. sim. Né? Que terrível. Nós temos outra pergunta aqui da Aline Stanzani. Obrigado, Aline. Obrigado, Aline. Não seria melhor vacinar os jovens primeiro? Aí ela completou, só explicando a pergunta dela. Eles têm que trabalhar fora e levam Covid para os idosos. Certo. Olha, Aline, eu até concordo em partes com isso. Eu realmente acho que não era nem só os jovens. Eu penso que a gente deveria vacinar todo mundo que trabalha, né? Uhum. Todas as pessoas que circulam e que trabalham. Essa vacina, vamos combinar que demorou para Mas chegar, é né? aí que é o ponto principal. O que aconteceu? O ano passado, não sei se você deve ter ouvido, o diretor do Butantan Uhum. disse que ele ofereceu para o governo federal, o Ministério da Saúde, 5 vezes a proposta da vacina para dezembro. E não foi aceito. Peraí. Para Até que- gaguejei. Até dezembro ele estava propondo vacinação... Não, em agosto. Eles propuseram, porque o contrato da vacina é assim. Eu chego para você e falo, você topa comprar minha vacina? Eu vou falar Topo. topo. Tá, Aí você vai então em comprar. dezembro eu te entrego. Era essa a proposta, não era para pagar Em antes. agosto, Em agosto. nós já estávamos com a pandemia desde março. Sim, Exatamente. sim. Então era para eles terem aceitado essa proposta do Butantan, que eles iam fabricando e em dezembro entregava. Hoje a gente já estaria todo mundo vacinado. Não aceitaram. O que aconteceu? Passou-se o ano, e aí agora o mundo inteiro quer. Agora não Né? tem... Não... Você vê a Pfizer mesmo, por exemplo, tinha oferecido para o Brasil em primeiro lugar. Ah, meu Deus. E é uma das melhores que tem. E aí não pegamos. Olha, nós Então- não estamos aqui falando mal do presidente De da jeito República, nenhum. tá? Se você é a favor do presidente Bolsonaro e tá com as suas bochechinhas rosadas de nervoso aí, te acalme, tá? Realmente. Entenda direito o que a gente tá falando aqui. Ninguém tá falando mal do Bolsonaro e nem a favor A gente dele. tá... Não, a gente não está Colo- falando sobre política. Como Nós colocando estamos fatos. analisando a situação São aqui fatos. O que a gente tá e fazendo- vendo o que tá acontecendo. O que a gente tá fazendo, pelo que eu tô entendendo, é identificando as fatias do queijo suíço, né? Você já viu a teoria do queijo suíço? Não. O Lito do Aviões e Músicos gosta muito de falar sobre isso, que para um avião cair, você precisa uma série de erros consecutivos, desde lá de cima até lá Sim. embaixo. E o que nós estamos vendo hoje que aconteceu no Brasil é essa sequência de erros. E o queijo É. fica onde? O queijo não tem, comeram o queijo e levaram. O queijo Os suíço. buracos, É, né? Que ele- é. tá. Aí ele- alinhou. Ele você fala entendeu? que a mesma probabilidade de É. alinhar os buracos. É verdade. Alinhou os buracos, porque o presidente errou quando deveria ter comprado a vacina e aí dali para baixo... Sucessão de erros. É. E aí a gente, como a Aline está falando, hoje, eu sigo um protocolo do Ministério. Entendi. Então, você vê que se eu faço uma vacina em quem não é do grupo me estabelecido, é R$98 mil de multa por dose de vacina errada. Tá? Eu sou louca de fazer errado. Não, meu Deus. Entendeu? Então, o que 90 tá? e quanto? R$98 mil. Por dose que errada. você erra. Então, tudo bem, eu podia chegar aqui no município de Bitinga e falar, então não. Aqui nós vamos Então, fazer diferente. aqui nós vamos fazer diferente. Quem manda aqui é a gente, É. nós vamos fazer diferente. Aí você vai levar 98 mil por dose. Por dose. Compensa? Não dá. Não, então assim, o que é Eu- estabelecido? Acho que até tem perguntas depois, mas a gente segue um cronograma de primeiro são os profissionais da saúde, Uhum. toda a linha de frente. E aqui a gente adotou o seguinte princípio: todos os profissionais da saúde, todos. Pode ser da rede pública, da privada, particular, o que for, ele foi vacinado. Entendi. Tem consultório particular, ele foi vacinado. Entendeu? Por quê? Numa guerra, a gente entende que qualquer profissional da saúde ele pode ser convocado. Uhum. Inclusive, quem está afastado, quem está aposentado, ele vai ser convocado na guerra. Então, a gente vacinou todo mundo. Depois vieram os outros grupos, né? Que são asilos, cuidador de idosos. Aí, os idosos. Começamos com os mais velhos e agora está descendo. Essa semana nós estamos acima de 75 anos. Certo. Sábado a gente vai começar acima de 72. E o pessoal tá indo se vacinar? Muito, muito. Você tem que ver a emoção que é dessas pessoas se vacinarem.
de receber a Eu vacina. acho que é um É alívio. uma dose de esperança que a É, gente fala, exatamente. sabe? Também, a hora que eu receber isso daí. Eu vou ficar mais tranquilo Meu também. E Deus. não é só uma, são duas, né? Mas você Duas sabe o que eu tava doses. pensando? Que eu já conversei uma vez, aí as pessoas falam, mas no começo eles não tinham, eles queriam que você comprasse a vacina sem garantir a eficácia dela. Então, mas quem garante a eficácia, quem é? Eu acho que é quem faz. Não sei. Eu posso estar errado, Não, tô mas falando de leigo. Mas eu tô dizendo assim, o problema é assim, é numa situação em que o avião está caindo e Isso. alguém tem Não pensa, né, mano? manual na mão, Tenta ninguém alguma vai falar, coisa, né? ninguém vai falar assim, mas você vai aprender ou não vai? Cara, pega, Faz alguma coisa. faz alguma coisa. né? Você prefere morrer tentando ou morrer? Foi o que os Estados Unidos fizeram, foi o que outros países de primeiro mundo fizeram, né? É. Mas tudo bem. Esquece dessa parte do... Quantas pessoas do vacinadas presente. já tem em Bitinga? Hoje, acabei de levantar antes de eu vir para cá, nós vacinamos 6.200 pessoas. Entendi. Com profissionais Já. de saúde e Com alguns idosos, com todos. Entendi. E segundas doses, né? Inclusive, 1.756 já são de 2 doses. Já foram vacinados com as 2 doses. Então, com a proteção máxima, Isso né? que é bom, porque Uhum. assim, vou falar sobre cordão de isolamento, vocês já ouviram falar? Não, Não. Imunização de rebanho. já. Mas eu quero ouvir de novo sobre os dois. É assim, não adianta, por exemplo, eu vacinar todo mundo com primeira dose e não garantir a segunda dose, Faz sentido. tá? Por quê? Ela não vai estar totalmente imunizada, Uhum. né? Eu, por exemplo, tomei a primeira dose, fiz exame e não tava. Não estava imunizada? Não. Porque precisa da segunda dose. Entendi. Então, só depois de um mês Que da exame é esse? segunda Você dose. faz aquele... É sorologia. no sorologia. Cara, é laboratório. uma receita de bolo. Se a É. receita tá pedindo 2 ovos, não adianta se pôr um bolo, não Não vai dar adianta. certo. Não vai dar certo. É isso mesmo. É. E aí, o que a gente fez aqui? A gente está muito preocupado com isso. Uhum. Eu tenho que fazer a primeira dose e garantir a segunda dose. Certo. Porque o governo me manda uma quantia por semana, pequena, inclusive, que a fatia do bolo é bem pequena. Sim. Então, eu fico bastante preocupada em reservar a segunda dose, porque essa imunização de rebanho é assim. Por exemplo, nós 3 aqui, a gente não precisa vacinar os 3 se a gente só convive junto. 1 ou 2 pessoas estando vacinadas, eu já vou deixar que outra- o vírus não circule. Uhum. Entende? Então, por exemplo, o H1N1 do ano passado, eu fiz 22 mil vacinas aqui em Bitinga, né, para uma população de 60 mil. Então, a gente já está há 3 anos sem óbito de H1N1. Por quê? A vacina, ela não é individual. A vacina é coletiva. É por isso que eles dizem que até aquelas pessoas que negam a vacina estão sendo beneficiadas pela vacina. É, pelo outro. Elas estão sendo protegidas também. Pelo Porque outro. elas estão dentro do rebanho. Elas estão Acho que dentro é- do rebanho. Entendi. Entende? O Então, vírus, para chegar nela, precisa passar pro Luciano, do Luciano para alguém, Isso. então ela tem dificuldade. é. Entendi. É. E o que é o da corda que você falou? Você falou- Esse cordão de isolamento, a gente vai entendi. criando esse cordão de isolamento. Cordão é um cordão que a gente pega pra descer nas costas de quem... Não, a gente vai criando mesmo. Então, assim, por exemplo, numa casa onde tem um idoso e um profissional da saúde, eu já criei um cordão de isolamento naquela casa, porque os outros 2 que não foram vacinados, eles já conseguem não circular esse vírus dentro daquela casa, você Entendi. entendeu? Então, é lógico, gente, eu sonho vacinar 1.000 pessoas por dia aqui, Uhum. mas a gente não recebe essa vacina. Então, era legal que todos estivéssemos vacinados? Sim. Mas a gente vai fazendo essa imunização de rebanho para que o vírus não circule. E quanto tempo para Ibitinga chegar nessa imunização de rebanho? Quantas vacinas? Você falou 22 mil. Nós estamos em 5, ainda falta um pouco para 22. Seria essa a conta? É essa conta. As 22 mil, mas primeira e segunda dose, né? É. Tem É, das 22 duas, mil né? pessoas, não doses. 22 mil pessoas. 44 mil doses. Isso, isso. Nós somos... Entendi. Quantas doses Ibitinga recebe por semana? Recebeu 12 até agora, né? Não, Foi 6 mil e poucas pessoas? não. A gente vacinou 6 mil doses, Ah, tá. tá? E sendo que dessas 6 mil, 1.800 foram de duas doses. Ah, entendi. Tá Então, são faltando um poucas pouquinho. pessoas. É. Então, assim, ó, não tem Falta bastante. uma quantia certa por semana. Uhum. A gente trabalha no escuro, é uma coisa horrível. Então, por exemplo, a semana passada, que eu iria iniciar a idosos acima de 75 anos, recebi 340 doses. Eu fiquei apavorada. Falei, não vai dar. Tem muito mais de Tem muito 340 mais. idosos. Entende? Então, assim, na outra semana chegou 560. A gente não sabe. Cada semana eles falam, vai chegar tanto daqui 3 dias. É assim. Nossa.
Ai, Brasil! Mas Bom, tá, vamos lá, gente. Vamos para outra pergunta aqui agora da Aline Longo. Ela pergunta assim, até é minha esposa. Ah, tá. Ela até pediu para eu explicar melhor para não parecer que ela tá falando alguma outra coisa, mas ela diz assim: se máscara e gel dizem que evita a transmissão, então por que precisou parar tudo, né? Então o que ela quis me dizer assim é assim: máscara e gel é suficiente? Não é, não é. Por que precisou parar? E o comércio? Como que tá essa situação? Então, Aline, eu vou falar bem da verdade para você que eu acho que sim. A máscara e gel tanto funciona que hoje, por exemplo, você já deve ter ouvido falar da central de monitoramento ao Covid que a gente montou aqui em Bitinga. Tô ouvindo falar agora. Lá no antigo pronto-socorro, do lado da vacina. Com certeza, sim, sim. Sabe ali onde você vacina o Theo, por exemplo? Sei. Ali do lado. Ali é o centro Isso. de... Ah, tá. Lá nós estamos em 18 pessoas. Uhum. Durante a pandemia toda, nós não tivemos vacina. Nós recebemos a vacina há um mês, Sim. tá? Nós começamos com todo o paramento de gorro, máscara, face shield, avental. Só que o calor daqui é infernal, a gente não aguenta. O que a gente usa? Máscara e álcool. Uhum. Ninguém se contaminou. Então, Tendo contato com 100 pessoas contaminadas por dia. Não é que assim você não tem contato. Não. entendi. Você tem. A gente tem, lá tem, porque as pessoas vão lá para colher o PCR, para colher o teste rápido, aí eu troco o papel, pego o papel do outro e tal. A gente, com 18 pessoas, não tivemos essa contaminação. Então você concorda que funciona? Funciona. Agora, por que não funcionou? Por que teve que fechar? Porque não foi usado. Entendi. Porque as pessoas dão a mão ainda, dão um toquinho. Não limpa extremidades. Então, cada vez, a hora que eu sair daqui, você tem que limpar aqui, passar álcool aqui. Uhum. Por quê? Para evitar essa contaminação. Lavar as mãos, lavar o rosto, lavar o olho, porque essa contaminação é nas vias aéreas superiores, né? Então é lavar os olhos, lavar o nariz, boca, lavar mesmo. E enquanto não dá para lavar, usar a máscara. Você vê um monte de gente com máscara embaixo do nariz, com máscara embaixo do queixo? Então ela não usou certo. Entendi. A máscara, me permita fazer mais uma pergunta. A máscara, ela serve mais para o contaminado não passar para o são ou para o são não pegar do contaminado? Para os dois. Ela funciona nas Pros duas dois. mãos? Nas duas mãos. Entendi. Eu já ouvi dizer que ela funcionava só na mão do contaminado. Veja bem, por exemplo, você está contaminado e ele não. Certo. Se você está de máscara e ele está de máscara, não existe chance dele pegar. Porque você vai estar respirando dentro da máscara e ele dentro da dele. Eu Então, lembrei que eu estava no Aliás, mercado, o cara foi espirrar e ele tirou a máscara Ah pra lá. espirrar. você imagina? Se ele tá perdendo, eu dou um cascudo na cabeça dele. Mas acho que pode. Então. Não entendeu pra que serve. Pra que É serve? só porque eu sei que vai acontecer isso nos comentários lá. Aqui nós não estamos usando a máscara, tá? Nós estávamos até agora, mas aqui não. Esse tampo dessa mesa tem 1,5 m de distância, nós A gente estamos tá longe um longe. do outro. Então fique tranquilo, tá? Bom você falar isso. Só porque senão vai aparecer lá depois. Bom, então é isso. Eu fui numa loja esses dias e essa é até uma crítica, não estou fazendo uma crítica direta ao poder público, não sei quem que inventou isso. Os lojistas, eles não podem abrir a loja, mas a pessoa pode passar na frente para pegar E eu fui na porta de uma loja aqui para pegar um negócio. A loja devia ter uns 20 metros quadrados lá dentro. Uma loja bem ampla. Eu cheguei na porta, fui pegar o negócio e tinha uma pessoa a 1 metro de mim, assim, também para pegar. Aí eu fiquei pensando, eu falei, eu tô aqui na porta, encostado na pessoa e a loja desse tamanho aberta lá dentro. Como é que funciona um negócio desse? Então, o ideal era que ninguém fosse, né? Nem dentro, nem na porta da loja. É que acabou se tendo uma brecha para a pessoa não ficar com a loja totalmente fechada, Senão- para não ter tanto prejuízo, senão né? vai falir Para todo ter mundo. pelo menos o recebimento mensal, né? Enfim. O que a gente vai fazer com o comércio? Porque os comerciantes estão desesperados também agora. Tem alguma coisa? Agora, além da pandemia, nós vamos falar. ter que cuidar também da economia. Então, O que era para ter sido uma coisa muito simples lá atrás de ser resolvida. Não, porque veio o auxílio. Pra mim, acho que até veio agora, tô pensando que veio na hora errada. Não sei. é assim, as pessoas, não sei se é o brasileiro, isso, né? Mas você vê, tinha tanta gente jovem na fila
da Caixa, esperando o benefício, né? E outra E coisa. deixou de trabalhar, deixou de produzir porque estava recebendo aquilo, né? Então, não sei, será que era correto fazer isso, né? Não, Será que... assim, minha opinião, acho que o auxílio não adiantou nada. Sei lá. Agora, tipo assim, uma coisa que é nítida. Para algumas pessoas, Sim. em casos específicos, sim. Não, mas não segurou as pessoas em casa. Não segurou. Não segurou. E agora não tem mais auxílio. Entendeu? Talvez tenha ainda uma R$ 250, se eu não me engano, para quem tá cadastrado naquele cadastro único. Né? Mas, cara, o que é R$ 250? Então, não dá pra Eu nada, não sei o que gente. faço com os R$ 250. Não dá para nada, exatamente. Então, como você falou, né? O que a gente faz agora? Né, essa nossa proposta que a gente falou no começo, da estratégia de mudança de atendimento para as pessoas não circularem, é um passo que a gente deu para não ter o lockdown, né? Só que se isso não acontecer, se não baixar essa curva, se as pessoas não entenderem que elas não podem ir para a rua, que não pode circular, vai acontecer o lockdown. Não é porque eu quero nem porque você quer. Porque vai chegar num ponto que a gente vai ter mais mortes do que leitos, e aí a gente não vai... Aí a economia vai quebrar sim, mas antes vai quebrar as pessoas. Não vai ter nem as pessoas para continuar a economia. Entendi. Né? Já que agora, por exemplo, a gente está tendo óbito de jovens, da moçada, então vai ter que fechar tudo, parar tudo, igual fez Araraquara, sob protestos, mas foi assim que eles diminuíram 50% dos contaminados. Se parar durante 15 dias que seja, Diminui. diminui bastante? Diminui. A gente não queria chegar nesse ponto, lógico. Vai afetar muita gente. Só que senão a gente vai morrer a cidade toda. É a famosa escolha de Sofia. Não tem lado bom nisso. Não tem lado Tem bom, lado só bom. tem lado ruim. Só... Agora é escolher entre o menos pior, né? Olha que assunto gostoso numa sexta-feira à noite, hein? Mas é bom porque Vamos lá. isso informa. Você sabe porque uma coisa que eu percebo, existe muita desinformação. Se você estiver pensando em sair hoje, pense 2 vezes. Sim. Né? Liga. Pensa no seu familiar. Gente, pensa em alguém da sua família. A minha sogra, por exemplo, mora em Franca. Uhum. Ela liga sempre chorando que ela quer ver o filho. Ele fala, mãe, eu não quero ser o culpado da sua morte. Eu antes até ficava, assim, com dó dela, né? Uhum. Mas falando, não, ele tá certo. Agora não é hora de visitar. A gente tem que ficar em casa, se falando, a gente pode falar por vídeo, né? Uhum. Pode matar a saudade. E aí, quando puder, a gente vai se encontrar. Entendi. Vamos esperar passar isso, né? Próxima pergunta, Natália Luísa Dameto Lima. Aí aqui ela fala daquele lockdown que você comentou. Ah, é verdade, ainda não aconteceu então, né? Se vier a ocorrer o lockdown em Ibitinga... ela tá certo. Como cobrar uma fiscalização rígida para todos? Eu acho que ela diz por conta das inúmeras festas, dos inúmeros locais que estão funcionando mesmo sem poder. Né? Vai ter que ter multa, né? Sim. Saiu na rua, tem multa. Eu acho que aí Fez uma festa, tem multa pro dono do prédio. Vai ter que ser assim. E não esperar também o outro ter que falar. Se você tá achando que seu direito tá sendo tolhido pelo outro, né? Acho que tem uma central 153. Tem. É esse o número mesmo? É esse? Nossa. E tem o EOUVE, né, da prefeitura, que é um site da prefeitura que você entra e pode escrever anonimamente, inclusive. Isso. Entra lá e fala, porque o pessoal abusa mesmo. A outra pergunta aqui. Quer ler, Wesley? A número 9? A número 9? Bom, acho que a gente já conversou um pouco, como está a vacinação em Bitinga. Né? Isso. A gente já falou um pouco, mas eu acho que é sempre bom falar que Na verdade, são 3 perguntas aqui em uma. Como está a vacinação em Ibitinga? Qual a estratégia de vacinação, que ela também já falou alguma coisa, e qual é o grupo que é o grupo prioritário. Abraço pro seu Geraldo Nicola. É o seu Geraldo Nicola? O Geraldo. Geraldo. Conheço. Um grande abraço pro Geraldo. Meu daddy. Eu vou falar assim... Hoje, a gente já fez em Bitinga 2 marcas de vacina, né? Que é a Coronavac, que é do Butantan, e a Oxford, que é da AstraZeneca. A Coronavac, ela tem um prazo da primeira para a segunda dose de 28 dias. E a Oxford tem um prazo da primeira para a segunda de 12 semanas. Nossa, bem maior. As duas são duas
2 doses. 2 doses. Todas elas são 2 doses. Nossa, uma bem maior, né? Uma E demora uma- mais, né? Uma é de 1 mês, a outra 3 meses. É. Né? Então, isso daí depende de cada laboratório, né? Sendo que o que a gente percebe é que da Oxford, então, ela consegue, por 90 dias, já ter uma eficácia boa, né? E depois só o reforço da segunda. Ah, entendi. E aí, a gente não escolhe esse grupo, né? Como eu havia falado anteriormente. A gente tem uma determinação. Então, por exemplo, a DRS, que é a Diretoria de Saúde de Araraquara, eles me falam assim, olha, semana que vem eu vou te mandar 560 doses para idosos de 75 anos. Eles já me dão essa faixa etária, esse grupo. E anteriormente, a gente até tinha um grupo prioritário, que se falava, né? Que eram os hipertensos, diabéticos, obesos, pessoas com algumas doenças crônicas, e até então nós não tivemos. Está vindo por idade, Entendi. decrescente. Essa é a estratégia, então. Do Entendi. governo. Vacinado. Lembrando que a gente segue o PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, Uhum, tá? Então a gente tem que seguir essa Que regra. vem do governo federal. Exato. Ah, tá. entendi. Então, beleza. Agora é 12. 12. Como que são feitas as otimizações de recursos? Existe algum software para isso? Acho que é o Vitor que perguntou. Vitor de Sá Nunes. Acho que ele está querendo Vitor. saber quantas informações, como que cruza essas É assim, informações. o ano passado a gente recebeu uma verba, né, que veio destinada para o Covid, né? Hoje a gente trabalha com a saúde de Bitinga muito junta, né? Então a Santa Casa, UPA e Pronto-Socorro é separado dos SAMs, né? Que o SAMs é o Serviço Autônomo Municipal de Saúde, onde a gente engloba os postos de saúde, dengue, fisioterapia, zoonoses, núcleo de saúde mental, CAPS, de álcool e drogas, e então, assim, são separados, né? Porém, quando o dinheiro vem, o dinheiro do Covid veio, isso está tudo na transparência, para quem quer ver como que foi gasto, e tudo separado, né? Detalhadamente, onde que foi gasto. O maior gasto, logicamente, foi em hospital, né, na Santa Casa, por causa das internações, né? Então, por exemplo, um paciente de UTI, ele tem um custo de R$ 2.500. Né? Então, é alto. Só para vocês, todo mundo ficava assim, nossa, mas vieram 3 milhões. Só de avental. Avental descartável, aquele um simplesinho de TNT que você põe, entra para ver o paciente do Covid e tira. Foi gasto R$ 600 mil de avental. Meu Deus do céu. Né? Então, no começo da pandemia, quando a caixa de luva era R$ 20, né, a gente gastava um tanto. Hoje a gente gasta muito mais. E a caixa de luvas está R$ 100. Meu Deus do Nossa. céu, meu. O que Né? tá Tudo acontecendo? subiu muito. A gente né? sabe, a gente viu, assim, não na área da saúde, mas na área aqui de equipamento eletrônico, peça de computador, essas coisas. Quando a gente, por exemplo, estava atendendo o SEB no começo da pandemia, que a gente fez todo o sistema para eles fazerem as aulas online no começo, a gente pesquisava uma webcam que custava, uma boa webcam, né? Que custava R$ 500 na época, partir para 2.000. Uma plaquinha, gente. uma plaquinha de transmissão que a gente usa para fazer a troca das câmeras custava 1.500, foi para 10. Ninguém sabia o que fazer. E pergunta se tinha. O pessoal comprou nesse preço mesmo, porque estava todo mundo desesperado. A oferta era menor do que a demanda comprou pelo preço que tinha. Olha o que aconteceu. Meu Que Deus absurdo, do céu. né? Parece que o mundo virou de ponta cabeça, chacoalharam tudo e a gente tá agora naquele globinho com a neve caindo. Infelizmente. Ai, ai, ai. Vamos lá. Ah, já foi a 12, né? Já, por falar nisso, aqui eu tenho um recado da pastora Raquel Calopiniex, que entrou no nosso Instagram e mandou um beijo, um abraço, disse que te ama, gosta muito de você. Eu Ela também. falou: eu não tenho pergunta nenhuma, só queria mandar um beijo pra ela, falar que eu amo ela. Obrigada, pastora. Eu também amo Amo muito ela, não. você. A amo. Amo ela é do frango. Amo É ela. isso aí. Vai. Bom, eu tenho mais uma pergunta agora relacionada aos oxigênios. O oxigênio tá em falta aqui em Bitinga? Tem oxigênio? Tá faltando? Tá sobrando? Ah, é verdade. Como A é que gente, esse negócio tá? acho que a gente viu o negócio na rádio, né? E quanto custa um oxigênio, né? Tipo assim, alguém poderia doar um oxigênio? Tipo, ou não existe esse negócio, É assim, impossível. a doação tem que ser de valor mesmo, porque Dinheiro. porque a White Martins, que é a empresa que fornece aqui para Santa Casa, por exemplo, ela vem toda semana abastecer, né? Aquele caminhão, todo mundo já viu, né? Um caminhão que fica lá, abastece
porque vai pela rede, né? Ah, sim. E a semana passada, por exemplo, a White Martin já abasteceu com 20% a menos, Porque eles também estão em falta. porque eles já estão com uma diminuição para entrega. Então, Entendi. você imagina, a gente não sabe se vai ficar sem, mas já estamos com uma diminuição da entrega, Uhum. né? E o uso está aumentando, né? Porque o paciente com Covid, geralmente, ele precisa de oxigênio. Então, a gente não sabe como vai ficar isso. A Covid, ela toma o pulmão da pessoa, é isso? No pior caso? No pior caso, é o pulmão. E aí ela fica sem respirar, e aí o oxigênio Assim, que resolve? o pulmão, com a Covid, ele cria-se uma capa, como se... Vou explicar grosseiramente. Tá Como bom. se fosse um concreto na capa. E o pulmão, ele é uma esponja. Uhum. Não é igual esponja Sim. mesmo. Você aperta, ele afunda assim. Esse concreto, ele não deixa o pulmão respirar, né? Ele faz insuflar. Vai dificultando. Então, a pessoa, por exemplo, quando ela vai para a UTI, esse concreto, a medicação que vai dando, vai tirando esse concreto para que ela melhore a oxigenação, para que ela volte a ter uma vida normal. Então, aquela quantidade de medicação tem que ser certinha para que ela melhore. Então, tem pessoas que melhoram e tem outras que esse concreto... Toma conta. Isso, Ah. E aí é o pior caso. é o pior caso. E aí, nesse caso, a pessoa tem que ir pra UTI ou nesse caso ela já tá na UTI? Entendi. Aí que é feito aquele processo que a pessoa precisa enfiar o tubo, Sim. entubar, né? Entubar a pessoa. Nossa, é É complicadíssimo. terrível. Uma pergunta que me ocorreu aqui quando a gente estava falando da vacina: a pessoa tomou a vacina, ela está imune, em tese, ela tá imunizada com as 2 doses. Ela pode ficar andando? Ela pode sair daqui para lá? Mas virou, pronto. Não, se ela tá imune? Tô imune, já era, vou fazer o que eu quiser. Ela passa? Ela não Então, passa? incrivelmente, a pessoa não está totalmente imune. Ela pode pegar uma nova cepa Uma modificação desse... do Pepe, vírus. essa vacina, ela funciona só pra cepa original? Assim, inclusive tem um estudo do Butantan que fala que quem tomou a Coronavac do Butantan está pegando as novas cepas. Mas a gente não sabe. Se tá evoluindo a óbito, por exemplo. Isso. Entendi. A intenção é de que quem toma a vacina, se ela pegar mesmo o Covid, ela não piore. Entendi. Mesmo que Ela esteja vai- outra. Ela vai ficar num quadro leve. Aqui mesmo a gente teve bastante pessoas que tinham tomado a primeira dose e pegaram o Covid. Daí Entendi. tiveram numa forma branda, tem alguns que teve até numa forma moderada para grave, mas não piorou. Ninguém óbito. evoluiu É. pra Desses UTI. que por exemplo. tomaram a primeira dose, nenhum veio a óbito. Não, Ah, entendi. não. Então é por isso que eles dizem, né, da taxa de eficácia da vacina, né? Tipo, da taxa dos quadros que levam à morte, ela é 90 e poucos Por pior dos casos, toma. Pra não É. ir parar na UTI. Mas mesmo assim, ela não tem que sair aí sem máscara, né, fazendo festa e se aglomerando. Entendi. Ela tem que pensar na imunização de rebanho assim, quanto mais pessoas estão imunizadas, né, vamos trabalhar para isso, porque eu, graças a Deus, tive o privilégio de já estar sendo imunizado, então vamos trabalhar para que mais pessoas recebam a vacina, né? Entendi, sim. Essa questão da vacina eu já tinha ouvido também, assim, que a pessoa, quando ela é mais jovem, assim, mesmo que ela esteja vacinada, isso não a impede de transportar o vírus para o pai, por exemplo, que não tenha tomado a Não vacina. tenha tomado. Né? Então, tipo, se ela circular, mesmo que ela não tenha ou já esteja imunizada, Ela ela pode pode estar transportar. Transportando. Né? É complicado isso, né? Jesus amado. É louco, né? Né? Não Muito parece que para onde você olha tem um problema. O que mais que a gente tem aqui? Eu acho que das perguntas, nós fizemos várias delas aqui, eu acho que já foram todas, né? É prevenção por Covid mesmo, então é evitar contato. O bom mesmo seria a vacina, né? Como a gente não tem para todos, é a conscientização de evitar aglomerações, Uhum. né? Uso de máscara e álcool gel e fazer todas as restrições que o Ministério pede, né? A gente tem que obedecer isso, porque senão vai morrer muita gente ainda mais do que a gente imagina. Mais do que a gente imagina? Mais. Pode parecer, né? Nossa, como- tá querendo assustar, mas não é, gente. A gente tá lá dentro, a gente tá vendo.
Sabe? Todos os dias as pessoas, a gente observa que as famílias se contaminam. A semana passada a gente teve uma família que tinha 15 pessoas da família contaminada. Tem 4 internados, Da mesma família. da mesma família. E deixa eu fazer uma pergunta. Vocês, quando recebem o paciente, vocês fazem algum tipo de análise de dados para saber aonde Sim. ele pegou aquilo lá? Sim. Você tem alguma informação disso? 70% é na casa, Com festa? com festa, com família. Família, festa É, lá? é. Entendi. Eventualmente um que só foi ao mercado ou só foi na lotérica, sabe? Sim. No trabalho, então, na saúde, poucas pessoas se contaminam. Porque você cuida, né? Porque se você cuida, porque fica lá o tempo todo em alerta. é. Porque quem tá na linha de frente, cara, é guerra. Você tá em alerta. É. Né? E muito diferente de quem tá em casa. Às É. vezes entediado, É. que o tempo não passa. É complicado isso. E Jesus é amado. duro. Essa ordem que veio pra se fechar tudo, ela vem da prefeitura? Ela vem do estado? De onde que ela vem? assim, Como que funciona isso? Olha, o lockdown divergem assim, opiniões, né? Ah, sim. Você vê que aquela médica que foi cotada para ser a ministra da Saúde, a doutora Ludmilla, ela disse numa entrevista no domingo que o lockdown deve ser regional ou municipal, né? Sim. E não nacional. Já o doutor Átila, que é um microbiologista, estava também falando, ele acha que tem que fechar fronteiras, que tem que fechar o Brasil, que tem que O Átila quem? O Átila Yamarino lá? Acho que o sim. youtuber? ele fala que tem que fechar. Então, existe uma divergência, né, dessas opiniões. Mas, assim, a questão da decisão de cada município. Né? Você vê agora, Ribeirão está com lockdown, Isso né? que eu ia E falar. Rio Preto também. Ribeirão tá fechando tudo. Tudo. Tá assim, ninguém vai sair de Inclusive casa. clínicas médicas e de fisioterapia e tal, é só nas urgências e emergência, não é para sair para nada. Fecharam o mercado, Posto de posto de gasolina. gasolina e tal. Por que eles estariam fazendo Agora, isso? você acha que eles queriam chegar nesse ponto? Eu tenho certeza que não. Lógico que não. Até porque Ainda hoje mais tá uma cidade impopular. Ainda mais uma É cidade de muito 1,5 milhão impopular isso. Tá habitantes. impopular. Muito impopular. Eu não é acredito, ninguém simples quer isso, chegar na questão do lockdown. Ninguém quer. A gente, eu às vezes, quando eu pego a minha esposa aqui, né? E a gente sai andando de carro e vai pra casa, nesse pedaço aqui do centro até a nossa casa, às vezes a gente passa por alguns bairros e a gente vê. As pessoas não estão indo trabalhar, mas as crianças estão na rua, cara. Estão na rua, estão brincando. É o que eu falei pra você que eu E vi eu em frente de casa. entendo que já faz muito tempo que tá nessa situação. Sim. E as crianças às vezes não aguentam mesmo. Mas é aí que a coisa começa a disseminar. Uhum. Né? E aí não para. Eu vou até dar uma sugestão para os pais que estão ouvindo. Opa, vamos de lá. crianças com mais de 10 anos, que foi uma coisa bacana que aconteceu em casa, que é treinar a criança na cozinha. Pôr a criança para lavar louça, fazer alguma atividade mesmo na casa e cozinhar. Vai ajudar, né? Cozinhar é algo bem bacana. Se você treina a criança, ela vai embora. Sem falar que pega gosto depois. Ela né? pega gosto. Então, assim, só com uma supervisão do adulto por causa do Claro, fogo, né? tudo. Mas, gente, põe essa meninada para fazer bolo, para fazer doce, para fazer coisas, macarrão, massa de macarrão, pão. Pra eles sabe? poderem também ocupar a Ocupar cabecinha, a cabeça, né? porque senão a criança fica lá assim, ó, o A, tempo inteiro no celular ou nos joguinhos, né? a minha mulher, ela pegou um papel e colocou todo o abecedário e tá ensinando o abecedário pra minha filha. Tem 3 anos. Então, Tá em casa. é isso, gente. Tem que ter uma atividade a criança. As minhas ler um aprenderam. livro, sei lá. Ó, tem receita na internet doido. de monte. As minhas aprenderam tudo nessa Que pandemia. legal. Tudo que você imaginar, elas sabem Legal. fazer bolo, confeitado. Então é O bom é que, legal. o bom é que depois você não vai precisar mais. Não vai precisar. Não vai. já fica pronto. E leitura, né? O livro, gente, né? Compra livro agora. Tem tanta gente que tem livro para criança, estimular as crianças a lerem, né? Eu comprei um combo para cada uma, para ler agora na pandemia. Certo. Ok, deixa eu te fazer uma pergunta agora, saindo um pouco Sim. desse mundo aqui. Vamos desintoxicar um pouco disso. Você é daqui de Bitinga mesmo? Eu vim de Marília.
Veio de Marília, mas... Enfim, eu estou morando em Bitinga há 22 anos. Nossa. Ah, você faz bastante É, tempo. você falou 20 mais. Faz tempo. Eu tava vendo, você é esposa do doutor Laércio Pavani. Meu marido é médico psiquiatra. Gente, E esse aí- mundo é muito pequeno mesmo, é. né? Por que você fala? Porque eu conheço o doutor Laércio. Ah, Conheço é? assim, né? Nunca fui até o doutor Laércio, mas conheço diversas pessoas que já se trataram com ele. Ah, sim. Metade de Bitinga já passou É. com ele. Aliás, isso eu é acho que a normal. gente precisava ir lá. no doutor Laércio. Eu também. Deixa eu só passar É. esses 15 dias. Nós éramos de Marília, a gente fez faculdade lá, e aí quando a gente se formou, a gente veio pra cá. E tá há 22 anos aqui. Aqui. E aceitou pegar uma bronca dessa daí. Pois é, hoje a gente é até cidadão bitinguense já, né? E é um grande desafio, né? Eu sinceramente, eu gosto da adrenalina, né? Ah, eu Mas- percebi. Eu percebi. Mas é um desafio. A saúde pública, de uma maneira geral, é bem desafiadora, né? E Você você... vê assim, ó, eu fiz Pode falar. uma pós-graduação, quando eu entrei no SAMES, né? Eu fiz uma pós-graduação de saúde pública, e aí eu fiz, há 2 anos eu terminei uma na USP em Ribeirão, e aí a gente acaba aprendendo algumas coisas que a gente, como cidadão mesmo, a gente nem imagina, né? E eu fiquei bastante surpresa, porque é no Brasil, né? O SUS é do Brasil, Uhum. né? E aí a gente aprendeu assim, que a cada quatro pedidos do SUS, vocês imaginam quanto que é feito? Quanto que é realizado? Por exemplo, Como assim? 4 pedidos? 4 cirurgia de hérnia. Foi feito 4 pedidos de cirurgia de hérnia. Posso chutar o que eu acho? 1. Uma. Exatamente. De 4 é realizada uma pelo SUS. E o que acontece com essas 3? Então, esse paciente vai protelando, né? Mas isso é no Brasil, não é aqui. No Brasil. Isso acontece. Uhum. E aí, aquela lei 8080 de 1988, que diz que o SUS é para todos, né? O SUS é para todos. Mas e aí? Tem SUS para todos? Né? Tem essa verba para todos? Tem susto pra todos, né? Tem. Então, a gente trabalha com 3 princípios, que é equidade, integralidade e universalidade, que é do SUS. Então, a gente tem que avaliar o paciente do mesmo diagnóstico, primeiro, qual que é o pior do diagnóstico, no caso, por exemplo, nós 3, qual que está com o pior do mesmo diagnóstico, e qual tem a condição socioeconômica pior. Entende? Que vai ter Que vai ser a pessoa que mínima condição menos de- vai ter chance de tentar outra coisa. Isso. Ela isso. não vai conseguir Isso. mesmo. Então tem que ser feito isso. Por isso que às vezes é injusto a gente ver pessoas que têm uma condição socioeconômica boa e vai no SUS. Aí ela fala assim, mas eu tenho direito. Ela tem realmente direito, só que ela está Ela tá tomando o lugar, de alguém. Essa conscientização que a gente tem que ter desde sempre. Porque, assim, primeiro que a gente já sabe que o brasileiro ele tem aquele negócio de dar um jeitinho, né? Sim. Vamos dar um jeitinho e tal. Então, se ele fizer isso, todas as pessoas fizerem isso, ela vai tirar de alguém. Entende? Uhum. Então, é algo que é desafiador para a gente que está na gestão, para a gente que está lá no dia a dia, porque a gente tem que realmente ver as condições, passar pela assistência social para ela avaliar esse paciente também, né? Se realmente ele não tem. Tem pessoas que realmente não têm. Sim. Tem muitas pessoas que vão lá me procurar para comprar um remédio de R$8. Aí você fala, não, Nossa. mas poxa, R$8. Não, ela não tem. Entendeu? Porque ela ganha um salário mínimo, ela paga aluguel, ela paga a luz, ela come. E falta. Como? E como, né? É isso que eu penso. Entende? Ela não tem realmente. E outra, você já tá indo lá pedir um remédio de R$8, é porque a coisa já tá... Mas hoje, não só aqui em Bitinga, né? Mas no país inteiro tá muito complicado quando você fala sobre qualquer coisa, né? E principalmente na saúde. Você estava comentando que hoje o lockdown, né, é algo impopular. Mas é exatamente por causa disso. Eu já conversei com muitas pessoas que acham que eu sou comunista. Porque eu falei um dia alguma coisa do Bolsonaro. E pensando bem, você tá um vermelhinho tô com aqui vermelhinho, hoje. mas eu tô de azul também. É. Aí vão falar que eu sou do PSDB. E outras pessoas que eu converso acham que eu sou, capitalista, ele quer dinheiro, quer matar as pessoas para pegar o dinheiro do bolso. É. E na verdade não é isso. Eu tô um pouco me importando se é com Bolsonaro, se não é. É lógico que tem alguns que eu gosto menos, né? Mas assim, eu tô pensando na minha vida, na vida da minha família, no bem-estar que nós estamos vivendo. O brasileiro, ele é assaltado todo dia.
Eu acho que até por isso que o pessoal fica meio bravo. Não, eu tenho direito, eu vou mesmo, É. porque a gente é assaltado Com todos os impostos, dias. né? O pessoal não percebe. O pessoal vai no mercado, faz a compra. Ah, eu peguei 2 sacolinhas, saí de lá com R$ 100. É porque você não olhou na nota fiscal do negócio para saber quanto você pagou de imposto De ali. imposto, realmente. É terrível. É triste a nossa situação. Então, E quando a gente vê, desculpa te cortar, numa situação dessa que nós estamos vivendo, a gente fazendo das tripas o coração, pagando imposto, se matando, e vem uma medida dessa para fechar o comércio, os caras pira. E pira, e eu entendo porque. Eu também entendo. Ontem mesmo eu vi um comerciante aqui da nossa cidade que estava postando ele indo pagar as contas na lotérica. Ele falou aqui, ó, eu tô tendo que ir lá pagar, mas a minha loja não tá vendendo. Uhum, Vai fechar. sim. E eu vou ter que mandar os funcionários embora. Você vê que vai virando uma bola de neve Sim. e uma coisa vai arrebentando a outra. Quando a gente podia ter resolvido isso há muito tempo lá atrás. Então, assim, agora não vai ter remédio bom, vamos dizer, né? Não, agora o remédio é amargo. Todo remédio agora vai ser amargo, não tem jeito. Não. O que a gente pode fazer e pode tentar é se conscientizar o máximo possível, né? Você tá vendo que, às vezes, uma pessoa perto de você tá passando por alguma dificuldade, ajuda. Uhum. A Ajuda, gente mas- tem que ter essa consciência, viu? De comunidade, sabe? Exato. De cidade, de cidadão, né? De cidadão de bem. Eu tenho que pensar no próximo. Né? Exatamente. Eu tenho que pensar na dor no próximo, na fome do próximo. A gente tem que pensar nisso. E vamos usar, né, as maneiras que nós temos, que é a máscara, que é o bendito do álcool em gel. Vamos utilizar. Vamos utilizar até quando a gente puder e fazer de tudo para a gente reduzir ao máximo possível essa taxa de mortalidade, que vamos combinar que numa cidade de 60 mil habitantes, 3, 4 óbitos por dia não dá mais. E crescendo, diga-se de passagem. Eu vou... Porque o que a Keila falou não é tipo um caso isolado. É uma questão que tá vindo dia após dia. E nessa última... E é por isso que todo mundo se assusta. E nessa última semana parece que a coisa disparou de vez mesmo, né? Eu vou até falar para vocês como que tá nosso boletim, né? Como é que tá? Acho que vocês acompanham, né? A quantidade de exames que a gente realiza e quantidade de contaminados. Então, por exemplo, em Bitinga, nós já fizemos 19.246 exames do Covid, né? E dessas pessoas, 3.707 contaminadas, tá? Você fala na semana. Não, desde total. o começo, né? Da pandemia. Hoje a gente está com 89 óbitos, né? Esse boletim é de ontem. É muita gente, né? 89 óbitos? É. É muita gente. E tipo assim, sabe quando que eu percebi que alguma coisa realmente tava chegando perto? Quando você começa a ver gente que você conhece, que você tem contato, falecer. Exato. Entendeu? Exatamente. Então, tipo assim, às vezes você que tá ouvindo tem assim, o privilégio de não ter ninguém à sua volta que tenha falecido, né? Se cuida. Se cuida. Por favor. É triste você olhar ali para as pessoas e ver o que tá acontecendo. Assim, a gente acha que sempre vai acontecer com o outro, né? Com o outro, com o outro. Eu tenho uma tia que faleceu há 3 meses de Covid. E 62 anos, uma pessoa super alegre, bacana, alto astral, e foi internada com Covid, não estava tão grave, e piorou, ficou entubada e veio a óbito. Ela era casada com o irmão da minha mãe. E foi uma surpresa muito grande para todos nós. A gente até agora não acredita, sabe? Os filhos estão ainda, né, com aquele choque de que, como assim, né? Nem viu, né? O caixão estava lacrado, enterrou e tal. Acho que É isso terrível. Não pode nem fazer um enterro digno para a pessoa. Não. Né? Gente, essa entrevista que nós estamos fazendo hoje com a Keila é algo um pouco diferente daquilo que a gente tem proposto aqui no canal, mas é exatamente para isso mesmo. Para que a gente possa abrir os olhos para a situação que está acontecendo. Não é só no país, não é só... É aqui.
É aqui na nossa cidade mesmo, é do nosso lado. E ficou um climão meio pesado, porque não é legal você falar de morte. Acho que não tem como ficar legal falando de morte. Falando de morte e de um tanto desse de morte todo dia, né? Então eu espero que a sua sexta-feira esteja sendo muito boa e que continue sendo boa daqui pra frente. Tá? Antes da gente encerrar, você quer falar alguma coisa, Keila? Eu quero agradecer e parabenizar todos os profissionais da saúde. Que só quem está realmente trabalhando sabe o que é isso. A gente deixa as nossas famílias vulneráveis também e vai sentir e ajudar a dor do outro. E vou falar para vocês, gente, o pessoal da saúde, eles trabalham com tanto ímpeto, com tanta boa vontade, com tanta coragem, porque você tem que ter coragem para estar ali, sabe? Ver as pessoas sofrendo, ver as pessoas morrendo, ver seus familiares perdendo o ente querido e tá ali forte. Não tem sido fácil. As horas têm sido assim, muito mais do que é contratado. Né? A pessoa é para ficar até às 6, ela fica até às 9, até meia-noite, no outro dia tá lá de novo. Então são pessoas realmente guerreiras, que merecem uma medalha no final dessa guerra. É verdade. É verdade. Pessoal, minha admiração por todos eles. São verdadeiros heróis mesmo. Certo. Fala da agência. Se você estiver precisando. Não tá vendendo, tá difícil. Procura uma agência de publicidade e propaganda. Mas a gente consegue colocar estratégias, a gente consegue fazer você vender online, a gente consegue pensar em alguma coisa para solucionar aí o teu problema. Vamos fazer de tudo para ajudar você nesse momento complicado que tá, para você conseguir também fazer suas vendas. Tá? É isso aí. E se você tem seu filho, acho que desde bebezinho até o terceiro colegial, né? Até o terceiro do ensino médio. Sim. Agora mudou um pouco a nomenclatura, né? Acho que é o terceiro do ensino médio. Eu acho que aí tá certo. Colégio Batista. Eles estão com as matrículas abertas. Estão agora na fase de aulas online, mas assim que dá uma passada com tudo isso, eles voltam e estão cumprindo todos os protocolos de atendimento às crianças. Inclusive, os alunos, quando entram, são até nebulizados. Tem um negócio lá que passa uma fumaça no peão, assim, que se ele tiver com qualquer coisa, cura ali na hora. Tá? Então, Colégio Batista, se você quiser, link tá na descrição para você conhecer um pouco mais do trabalho deles, tá? E nós vamos ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Brabos Podcast. Eu sou o Luciano Nicola. Sou o Wesley Lourenço. E muito obrigado por você estar aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscreve no nosso canal. E se você ficou bravo por alguma coisa que a gente falou, nos desculpe ou posta aí. Comenta aí ou coma jujubas, coma alguma coisinha aí. Obrigado, Keila. Beleza? Eu que agradeço. Keila, muito obrigado por você ter vindo, ter esclarecido tudo isso aqui pra gente. E precisando da gente, precisando passar algum recado aqui pra galera. Aqui, é verdade. Estamos aqui, fica à Nosso vontade. canal tá de portas abertas aí pra vocês. Pode vir todo mundo aí falar que não tem problema não. Obrigado também pelo Jordan, que tá lá na técnica. Abraço, Jordan. Obrigado, viu, fi? Agora tá todo. Até ontem mais. tava criticando o menino que tá agora, depois dessa conversa, Virou ele tá até amando as pessoas mais. Então, rapaz, mas vai que valorizando a vida. Vai que pega e morre, aí eu vou ficar chateado. Abraço pra todo mundo. Tchau pra vocês, gente. Tchau, tchau.